Será comum as pessoas sentirem dor? Ou melhor, será, será aceitável você ter dor? Você tem que conviver com a dor? Hoje nós vamos conversar com a dona Carmen, uma paciente de 94 anos de idade, e sua jornada diante da dor. Nós vamos ver como é esse desafio, quais são as deficiências, quais são as dificuldades quando se tem a terceira idade e as restrições de movimento. Dona Carmen, se apresenta para a gente, por favor. Sou eu, a dona Carmen. Interessante. Eu, há muitos anos atrás, de 10 anos para cá, eu tenho sentido dores constantes com o movimento da perna. Então, andar já estava bem dolorido. E eu, toda a minha vida de estudante, de criança criada solta, eu era um atleta. Depois que me tornei dona de casa, mãe de 6 filhos, eu quase que sozinha para criar todos, eu vim sentir um mau jeito numa postura de agachar. Daí para cá, as dores eram constantes. Procurei tratamento, segui muitas ordens de médicos, até que eu encontrei você, doutor Alexandre, que veio me trazer um alívio, porque o meu cansaço era também psíquico, porque eu achava que eu não precisava mais fazer nada, porque nada ia me dar alívio. E com as minhas idas lá, persistindo com o tratamento, o alívio foi tão bom, tão sentido, não digo visível, né? Mas foi tão sentido para mim o alívio, me deu um outro ânimo de viver. Tá, antes da gente comentar o tratamento, se falar alguma coisa, me fala quais eram as suas dificuldades. Principalmente andar. Então, aí começa tudo, né? Que uma dona de casa já vai acordando e já vai levantando da cama. E o joelho direito era uma dor só, uma facada só. Que com o tempo, o passar do tempo, mesmo fazendo tratamento, foi ficando enfraquecida. O pior foi isso. Foi o meu enfraquecimento psicológico, que eu acho que foi o que você, além de tudo, essa assistência que você me deu, junto com o tratamento, você me proporcionou uma outra visão do meu poder de caminhar, de trabalhar, de uma certeza do alívio, como de fato até hoje. Nós fizemos 23 sessões ao todo, né, tratamento. Antes da gente começar, qual era a sua maior dificuldade? O que te mais deixava triste diante da doença, dessa restrição, dessa dor? Andar, mudar a postura física. Eu ia virar para um lado, eu ia pegar uma outra coisa do outro lado, eu ia sentar, eu ia costurar. Todo esse tempo era com dor. E para dormir, como é que era? Hein? E para dormir, como é que era? Eu acordava muitas vezes conforme a posição da perna. Porque a perna estava para lá, porque o joelho estava dobrado para cá. Não tinha uma coisa certa, não. Era um incômodo de dor que viajava de uma perna para outra, aí começou a chegar no quadril. Foi quando eu já estava
fazendo outros tratamentos, mas foi piorando o meu estado físico, mas eu acho que foi proporcionado mais pelo meu psicológico, de dor, 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 não pode virar, mas eu viro, eu caio, né? Isso foi atrapalhando tudo, que não, eu não tinha alívio. Esse alívio passou a ser quase psicológico, porque segurança, segurança no andar, segurança virar o corpo, é essa segurança que me atrapalhava muito e que o tratamento com você foi assim, rápido, muito rápido. E qual atividade que antes você não conseguia fazer e agora você está fazendo? Que é o principal que você fala assim, ah, isso realmente mudou. O andar com segurança, andar firme. Senti que a perna estava forte. Aos poucos, eu fui confiando no meu andar, na minha postura. O levantar, sentar, o deitar. Eu fui me tornando insegura. Entendi. E as atividades de casa? Tipo, vestir a própria roupa, calçar a própria meia, tomar banho. Como é que isso era antes e como é que está agora? Esses tratamentos, esses modos, gesto, o caminhar, o assentar, tudo tinha aquela insegurança por causa da dor. Fisgava. A dor era fisgar. Então, tudo que eu ia fazer estava fisgando. Aí, eu envelhecia, eu assinava, eu virava, eu não ficava mais forte, segura. E depois do tratamento, mesmo que alguma postura ameace, me chama a minha atenção para ficar segura. Eu posso ir, eu posso sentar. Você imagina, como dona de casa, ter dificuldade para sentar no vaso, Sim, não sim, é? Era sim, muito difícil, dolorido, porque é um assentar mais forte, né? Porque você sim. sentar na cadeira numa poltrona, tem até onde segurar. É que são os gestos de dia a dia, o movimento do dia a dia que a gente não valoriza e aí acaba fazendo falta, né? Muita, muita. Aí entristece, aborrece, aí começa a sentir dor no quadril. A dor foi espalhando, aquela insegurança espalhou de todo jeito. Até levantar os braços na hora de vestir uma roupa me incomodava. Eu não tinha segurança. Ultimamente, antes do tratamento com você, até quando eu ia vestir uma roupa, eu já procurava ficar perto da cama. Antes eu calçava um sapato em pé. Aí passei a e fui habituando a essa dificuldade. E com o tratamento, eu fui mudando, sentindo que podia assentar com facilidade, com segurança. Entendi. E para dormir, como é que está o seu dormir hoje? Agora estou dormindo, não estou vendo, não. O sono, como é que está o seu sono? É rápido. Às vezes eu levanto para ir ao banheiro, você acredita que eu volto, deito, nem vejo se eu durmo? Um É. sono, graças a Deus. Não Então, atrapalha nada. Muito bom. e De aí, vez em você se sente com 94 anos ou está se sentindo mais nova? quando a segurança, aquela força, eu estou achando que eu não fiz nenhum erro.
que eu sempre tive na minha vida, que foi sumindo, né? Eu achei que foi tão poucas vezes que eu fui aí no tratamento, que foi rápido. Não gastou tanto tempo, porque se eu somar o tanto que eu já tinha ido, feitas ginástica, quase todas as ginásticas que você falar, eu fiz de grupo, piscina, quase tudo isso, porque foram mais de 10 anos de sofrimento. Todo jeito que eu pisava, isso me deixou arrasada, né? Agora eu tenho que me segurar para não facilitar. Às vezes eu vou dar um passo maior, vou levantar de uma maneira assim, sem me preocupar, eu volto um pouquinho para pensar assim, vou fazer devagar, vou tomar cuidado. A lembrança ainda está bem viva do tanto que eu tinha que suportar antes. Agora é fácil, né? Levantar e ir andando. Isso ainda não saiu da minha cabeça. Eu estou sempre com cuidado. Um degrauzinho que eu já estou bem. Tem hora que eu desconfio. Cuidado. Então, pelo tempo você de tem tratamento. avaliado essa questão para as pessoas que sentem dor, a nível de Brasil, de outras perspectivas, assim, o que você falaria para essas pessoas sobre como lidar com isso e como superar esse problema? Insistindo com calma. Eu sempre fui calma, mas diante da lida, criando 6 filhos, eu fui ficando mais agitada, porque era mais trabalho, mais responsabilidade. Então, eu viciei andar depressa, correr às vezes, né? Então, eu falo com a pessoa que está agitada, que está lastimando muito, eu falo no como foi bom o tratamento que me fez voltar a sentir o de antes, como era. Compreendeu? Eu Sim, me volto lá e muitas vezes eu fico numa posição que durante anos eu não pude ficar. Eu me vejo segura para executar coisas que eu fiquei tantos anos amarrada por causa da dor. O pé, por exemplo, eu lavo o pé até hoje, eu faço tudo sozinha. Eu ainda estou, às vezes, com dificuldade de calçar uma meia no pé esquerdo. Eu já acho que eu não chance falar com ele sobre isso. Eu estou calçando o pé esquerdo com facilidade. É o que eu já estou falando. sim, ótimo. Só para a gente ter uma ideia de tratamento, a última consulta sua foi dia 15 de outubro. Nós já estamos praticamente fazendo fez aniversário de mês, né? Mais um mês que depois disso você não teve perda, né? Da qualidade que você ganhou com o tratamento, né? Não, eu fico achando até que eu ganho, porque eu lembro da minha segurança, que não vai acontecer isso comigo. Agora eu me sinto segura. Eu olho o degrau e não tenho medo do degrauzinho, né? Não ando de pré, não corro igual eu corria, né? Eu subi uma escada correndo, carregando peso. Eu toda a vida fui muito atleta. Então, Excelente. muito. Agora eu fiquei mais calma, mas com cuidado.
porque eu tenho medo de perder o tanto que eu ganhei aí com o tratamento com você. Excelente. Então, a perda não é tão grande assim, não, mas também não se pode exagerar, né? É isso aí. Né? Excelente. O andar depressa, por exemplo, não voltou, não. Eu não quis, eu nem desejei, porque tem pouco tempo que eu parei com o tratamento, né? Aí, quando eu quero andar depressa, como antes eu andava bem voando, né? E eu me acalmo. Mas foi muito bom. Muito bom. Entendi. Excelente. Eu entendi, né? Eu vou aí para tomar uma aula, para você me contar, me ajudar a calçar o pé esquerdo e me contar o que foi que você fez, como que foi, o que foi que arrumou para a melhora ser tão boa e tão segura. Tá bom? Excelente. A gente vai terminar agora nesse pequeno bate-papo, tá? Retornaremos com mais lives, mais conversas sobre isso, né, doutora Carmen? Tá bom. Mas queria agradecer a sua presença e eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão te ouvindo agora. Não insistem tanto em ficar sofrendo. Só vai piorando com o tempo. Então, deixa eu lembrar as ginásticas que eu fiz. Fiz natação, fiz yoga, fiz pilates, musculação, entendeu? Neuromodulação melhorou. Com você, a Mabel está aqui para me assistir na hora que a minha memória falhar. A neuromusculação. Modulação. Neuromodular. Modulação, Essa é que foi, assim, diferente de tudo. Todos os dias eu ficava surpreendida com a sessão. Todos os dias eu ficava surpreendida. Porque eu ficava meio assim, sem acreditar e, no fundo, sem entender, né? Porque é uma coisa assim que a gente acha meio misteriosa. A principal. São novas tecnologias. Pois é. Façam, não fique igual a mim, esperando, perdendo tempo, né? E para mim, que tenho fé, que tenho segurança, que sou caprichosa, toda a vida fui caprichosa com a saúde, dedicada, eu acho que não teve outra coisa melhor para mim, para me dar o alívio e para vocês saberem que eu já ando sem exagero agora, né? Antes eu andava 100 por hora, agora eu estou andando 60. Muito obrigado, dona Carmen. Eu, mais uma vez, estou tendo a oportunidade de te agradecer, que o tratamento mudou a minha vida. Estamos aqui para isso mesmo, não se preocupa com isso. Muito obrigado. Encerramos mais essa live. Como tivemos alguns problemas de áudio, eu vou ver o que eu posso melhorar essas questões. Se não, eu vou tentar fazer uma outra live com a dona Carmen ou editar essa conversa que nós tivemos. Agradeço a todos. Por favor, não esqueçam de deixar o seu like se você chegou até aqui. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E, principalmente, se você tem uma dor crônica, comente nos comentários como é que é a sua vida e como é que você está resolvendo esse problema. Muito obrigado a todos pela presença.